Nós somos excelentes em encontrar dificuldades, necessidades, problemas, mas somos tão lentos em nos disponibilizarmos ou em resolvermos essas necessidades, dificuldades ou problemas. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho contigo aqui nesse vídeo, e eu tenho refletido alguns dias sobre isso. Acredito que aproximadamente em uns 3 dias, mais ou menos, que eu tô pensando sobre isso. Até ontem fiz um post bem curto lá no Twitter. Na verdade tem que ser curto, né? Eu tô aprendendo a usar aquela ferramenta lá ainda. Na verdade eu criei mais para acompanhar meus amigos que usam bastante, acompanhar as notícias, enfim, né? Então ainda tô aprendendo a usar lá e fiz um post. Esse post que tá aparecendo aqui na tela agora. E tu pode observar que, não sei como é que é aí na tua igreja, onde tu serve, onde tu congrega, mas eu me criei na igreja, né? E eu, basicamente, em todas as igrejas que eu servi, eu vi muito disso, de membros, de irmãos, enxergando necessidades, enxergando dificuldades, problemas, e muitos deles reais, problemas verdadeiros, problemas importantes, necessidades grandes, necessidades menores, grandes dificuldades, algumas dificuldades mais simples, mas tu já deve ter visto ou até feito isso, de ver um problema e tu ressaltar esse problema, tu levar esse problema adiante, tu, ó, isso aqui tá errado aqui na igreja, esse ministério fez isso errado, ou tá faltando isso aqui para que essa área aqui da igreja avance. Enfim, tu já deve ter visto isso, experimentado isso na igreja. Se tu já serve a Cristo, já congrega há mais tempo, certamente tu já viu isso aqui que eu tô falando. E isso é muito bom, que os problemas eles sejam identificados, eles sejam percebidos, que as necessidades da igreja sejam identificadas, né? Só que o grande problema, no meu ponto de vista, está em quando eu enxergo aquilo, eu enxergo a necessidade que está ali e eu sou muito rápido em identificar e levar isso adiante, mas sou extremamente lento em me envolver com aquilo ali. E é sobre isso o post que eu fiz ontem, que eu acredito de verdade que se o Senhor, se Deus, ele permitiu que eu percebesse, que eu enxergasse essa necessidade, é porque ele tem interesse que eu me envolva com isso. Vamos lá, quero te dar um exemplo sobre isso. Esses dias atrás, eu soltei um vídeo aqui no canal, o último vídeo, na verdade, e se tu for lá no meu canal, tu vai ver, eu acho que é o único vídeo que tá lá, porque os outros antigos eu privei eles, enfim. Tu vai identificar que eu falei sobre uma necessidade muito urgente de edição de vídeo. Para o avanço da missão, faz falta hoje editores de vídeos maduros, competentes, excelentes, profissionais, comprometidos com essa missão. Então, essa é uma necessidade, é um problema, é um buraco que tem que eu enxerguei. E como que eu vou reagir a isso? Eu vou reagir a isso me dispondo, me envolvendo. Logo, se eu entendo que para a missão avançar eu preciso de mais editores de vídeo e eu percebi isso, o que eu vou fazer? Eu vou ser um editor de vídeo. Ou eu vou conseguir algum editor de vídeo para isso. O que eu não posso fazer é simplesmente ignorar isso que eu vi, que eu percebi, e deixar para lá, e deixar passar. Isso não dá. Isso é um descaso com a obra de Deus. Na verdade, isso é em tudo. A gente precisa ajudar, a gente precisa servir os nossos irmãos com aquilo que nós temos, né? 1 João 3, versículo 17 e o 18, diz assim, ó: Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Ou seja, versículo 17 aqui, né? Tu tem recurso e tu vê o teu irmão passando necessidade, se tu viu o teu irmão passar necessidade e tu não o ajudou, tu não te envolveu com ele, tu tá desobedecendo o Senhor, tu não tá amando de verdade, tu não tá amando de fato. E isso é errado. O Senhor, ele coloca muitas vezes diante de nós situações, pessoas, a obra dele, para que nós venhamos enxergar alguma necessidade, algum gap. E o Senhor quer que nós atuemos ali, nesse ponto. Então, por isso que eu digo assim, se tu tá na tua igreja hoje, tu tá congregando, tu percebe alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma carência em alguma área da igreja, muito provavelmente é o Senhor que está te mostrando isso para que tu te envolva nisso. Então ore o Senhor, daqui a um pouco você está lá e tu está percebendo que a recepção da tua igreja está com uma necessidade, tu sente isso, que tu chega e tu poderia servir bem as pessoas que estão chegando na tua igreja. Então, se o Senhor está te mostrando um problema, uma necessidade na recepção da igreja, e Ele está mostrando isso para ti, provavelmente
é porque o Senhor quer que tu se envolva nisso. Tá? Então é uma necessidade e tu precisa te envolver, tu não pode ficar apático, tu não pode simplesmente deixar para lá, ignorar, fazer vista grossa e seguir a tua vida. Não. O cristão ele não deve agir dessa forma, ele tem que ver a necessidade e se envolver. Eu lembro alguns anos atrás que já servia na Vintage aqui há alguns anos, já estava congregando com os irmãos, e eu, conversando com o pastor Jack, eu identifiquei ali, e eu falei para ele, né, ô Jack, olha só, nossa área de comunicação da igreja aqui poderia fazer isso, eu acho que a gente está rateando nessa área aqui, enfim, e eu não tinha nada a ver com a comunicação. Na verdade, para ser mais preciso, eu servia na área de fotografia, né? Eu tinha o meu negócio de fotografia bombando naquela época, e servia como fotógrafo da igreja nos cultos e eventos, enfim. E aí falei isso um dia pro Jack, o Jack me olhou, pensou um pouco e disse que nem o Faraó fez com José no Egito, né? Então, tu é esse cara, tu vai fazer isso. E eu lembro que na época eu não entendia nada de comunicação, assim, de forma precisa, de forma de técnica disso, né? Então, o que aconteceu? O Senhor, ele me mostrou uma necessidade ali, um gap que tinha, eu levei isso adiante, e ali o Jack pegou e disse, ok, tu viu isso? Tu acha que tem esse problema? Então tá, tu tá responsável por isso agora. E ali eu entendi isso, que o Senhor, quando ele nos mostra alguma coisa, quando ele nos mostra uma necessidade, um problema, é para que a gente se envolva. E dessa forma, a igreja avança. Eu acredito que muito do avanço da igreja é travado porque as pessoas elas são idólatras do seu próprio umbigo. Elas se preocupam somente com consigo e não se dispõem. Não se dispõem para servir a igreja, para aprender algo novo, para sair da zona de conforto e servir melhor. E esquecem que, na verdade, nós estamos nesse mundo por uma missão, que é levar o evangelho ao perdido. E isso é muito sério e eu quero te convidar a tu refletir um pouco sobre isso, para tu analisar o que o Senhor tem te mostrado, o que o Senhor tem aberto de oportunidade na tua frente, de problema, de necessidade na tua igreja, que tu tá fazendo vista grossa, que tu tá percebendo, mas tu não te envolve. Talvez seja o teu tempo tu doar mais ao Senhor. Na verdade, todos nós, todos os cristãos, devemos, né, ofertar nosso tempo, nossos talentos e nossas finanças de forma generosa à missão de Cristo. Mas daqui a pouco é algo em específico que o Senhor está te mostrando. E o Senhor chama todos os seus filhos, seus servos, a se envolverem na missão. Mas o que o Senhor está te chamando? Daqui a pouco é um ministério em específico, daqui a pouco é a tua habilidade específica que tu domina, daqui a pouco é para tu ofertar mais dinheiro na missão. Enfim, estava meditando bastante sobre isso, pensando sobre isso, sobre eu sou a resposta daquele problema que eu percebi. Sou eu. Eu sou a resposta de Deus para aquela necessidade que eu mesmo enxerguei. Então, quero te encorajar a tu se dobrar diante do Senhor, tu te render diante do Senhor e tu ser essa pessoa, tu ser a resposta de Deus para a necessidade que tu enxergou, certo? Então, te inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, comenta também se isso faz sentido para ti, comenta para que o Senhor está te chamando, qual que é a necessidade que o Senhor te mostrou, te mostra e que tu deve se envolver, então comenta aqui. Também comenta aí se esse vídeo foi útil, faz sentido ou não, se eu tô viajando demais, tá? Faz isso e não esquece de te inscrever aí, tá bem? Até a próxima, que Jesus te abençoe.